Olá, turma. Hoje estamos com uma atividade que trata dos assuntos que a gente estudou, de alguns assuntos que a gente estudou no terceiro período, tá bom? Nós temos quatro questões, cada uma delas a gente vai responder alguns itens, tá bom? Essa primeira questão pede para escrever a fração correspondente à parte pintada de cada uma dessas figuras, né? E também a parte não pintada, a parte pintada e a parte não pintada de cada uma dessas figuras. Então vamos ver aqui o item A. No item A a gente tem um quadrado que foi dividido em 9 pedaços iguais, né? Se a gente analisar, nós temos 5 deles são pintados, 1, 2, 3, 4. E 4 deles não foram pintados, né? 5 aqui é 1, 2, 3, 4, 5. E dos que não foram pintados, 1, 2, 3, 4. Então vamos fazer assim, ó. Vamos representar a primeira parte pintada. Então a parte pintada, se a gente for representar em fração, ó, seria, vou botar aqui a parte pintada, 2 pontos, seria 5 nonos. 5 das partes aqui, né, das 9, 5 das 9 foram pintadas. Agora eu vou representar a parte não pintada. Não vou escrever o nome todo aqui. Não pintada. Então seriam 4 nonos, né? 4 das 9. Essas outras demais vocês vão responder, tá bom? Vou representar a parte pintada e a não pintada. No caso da letra C, não vai haver fração, tá bom? Que a parte não pintada, toda ela que está pintada, então a parte não pintada não vai existir, porque não tem. Vamos aqui para a segunda questão. Pinte a parte indicada pela fração. Pinte a fração, pinte a parte correspondente à fração. Vamos responder aqui o item B para a gente entender aqui. No item B nós temos a fração 3/8, né? Nós temos a figura que foi dividida em 8 partes. Se eu vou pintar a parte que representa essa fração aqui, então seriam 3 das 8. Então seria 1, 2, né, e 3. Então seria isso. Essa é a mais simples de todas. Tá bom? Só isso. Vocês vão pintar a parte correspondente às frações aqui, tá bom? 3/8 são 3 das 8 partes. Vamos olhar aqui a terceira questão. Pessoal, nessa terceira questão trata-se de leitura de frações, né, de como elas são lidas, ou seja, vocês vão escrever, né, como é lido cada um desses itens aqui. Bem, a dificuldade mais é sempre no número de baixo, tá bom? O número de cima a gente lê naturalmente, ó, 48, 75 avos. Vou explicar por que a gente lê o número dessa forma. Bem, quando o número de baixo está no intervalo de 2 a 9, ele é lido de uma maneira. A partir daí, a gente acrescenta, se o número for maior que 9, a gente acrescenta um nome chamado avos, né? E tem as frações cujos denominadores é 10, 100 e 1000, 10.000, 100.000, sempre é lido de uma maneira diferente sem acrescentar avos. Bem, vamos verificar aqui, né? Antes de explicar isso aqui, a gente vai ver uma abordagem sobre isso aqui. Vamos lá. Eu vou passar aqui para outro slide e a gente volta para isso aqui, tá bom? Não fique preocupado a respeito dessa atividade, que ela é muito simples. Vamos ver aqui. Aqui, como os denominadores, ó, se for analisar, ele vai ficar estão nos períodos de 2 até 9. Então vamos ver aqui, ó. Quando uma fração tem o denominador 2, vamos ver aqui como é que é lido. 1, normalmente a gente lê esse número aqui sem acréscimo de nada. 1 meio.
for um 2, é meio. Quando for um 3, 2 terços. Quando for um 5, quintos. Quando for um 9, nonos. Quando for um 8, oitavos. E aqui do lado a gente tem, ó, quando for um denominador 2, quartos. Quando for um denominador 5, quintos, né? 6, sextos, 7, sétimos, né? 8 aqui que nós já temos, oitavos, e 9, nonos. Então a forma como a gente vai ler esse número aqui só vai diferenciar os denominadores. O número de baixo que a gente lê sempre diferente. O número de cima a gente lê normal, certo? E agora vamos ver quando for 10, 100, 1000, vamos ver aqui. Quando for 10, a gente lê décimos. Quando for 10, a gente lê décimos, 10. Quando for 100, a gente lê 10. Quando for 100, a gente lê. O número de cima, ó, centésimo, normal. Lembrando que o número 3 aqui, ó, 3 décimos. 3 aqui, ó, 3 décimos, 7 centésimos, 37. Quando for 1000, milésimo. Quando for 1000, a gente faz a leitura. Bom, vai fazer somente a leitura de 10, a gente vai fazer somente a leitura necessariamente de algum número maior, porque necessariamente de algum número maior aqui, só um instante aqui. Então isso aqui é muito simples. Vamos passar aqui para algum outro número aqui fora desse intervalo. Algum outros números fora desse intervalo. Bem, agora para ler denominador quando for maior que 10 e que não seja decimais, né? Quando o número não termina com 000, por exemplo, 100, 1000, 10.000, né? Ou 100.000, e assim vai. Quando o número, né, for maior que 10, que não seja decimal, né, a gente sempre acrescenta a palavra avos. Né? Então aqui nós temos 7, como é que é ali? 7, 12 avos, né? 7, 12 avos. A gente lê o número normal, tanto de cima como de baixo, ó. 7, 12, mas a gente sempre acrescenta a palavra avos. Aqui, ó, 5, 64 avos, né? Sempre acrescentamos a palavra avos, tá bom? Isso aqui é muito simples, tá bom? Bem, se aqui, por exemplo, a gente tivesse 3,71 de baixo, então ficaria 3,71 avos, bom? Então vamos voltar para a atividade. Então voltando aqui para a atividade, ó. Se você analisar cada um desses itens aqui, a gente colocou alguns exemplos, tá bom? E aqui a gente tem dois exemplos aqui já resolvidos, ó. 9, 14, como é que a gente lê? 9, 14 avos. 31, 50, fica 31, 50 avos, né? A gente acrescentou avos aqui, ó. Se você analisar, ele está fora desse período aqui, ó, de 2 a 9, né? Ele é maior do que quem? É maior que 10, né? O número de baixo é maior que 10, e ele não é fração decimal, né? Decimal é quando o número é composto por 1 seguido de zeros, né? Então a gente acrescenta avos, né? Quando for fora desse intervalo maior que 10, né? Que não seja fração decimal, a gente acrescenta o avos aqui, tá bom? Então essa atividade vocês vão responder, tá bom? São 6 itens aqui para vocês responderem. Vamos passar aqui para a última. Quarta questão, né, a última aqui. Vamos calcular o valor de cada uma dessas frações aqui, fração de números. Temos esse item C aqui que eu vou responder, os outros demais vocês respondem. Então eu vou responder de duas maneiras aqui, ó. Bem, 2/7, se eu for representar uma figura, vai ser assim, ó. Figura dividida em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui. Dividido em 7 partes, vamos imaginar que 7 partes iguais, né? Das quais 2 delas a gente vai representar 2/7. Então isso aqui é 2/7. Bom,
E aqui nós temos o valor 14. Esse valor 14 a gente vai distribuir igualmente em cada uma dessas partes aqui. Então 14, se eu for dividir em 7 quadrinhos, fica 2 aqui, ó, 2 em cada um. Vamos somar a parte aqui, ó, correspondente a 2 sétimos, né? É 4. Então 2 sétimos de 14 é 4. A gente pode muito bem trabalhar isso aqui, ó, com duas operações, divisão, né, e multiplicação. Isso aqui é uma maneira, né, que eu trouxe, talvez seria fácil também de entender. A outra maneira seria pegar e dividir 14 por 7, 14 dividido por 7, que vai dar o quê? 2, né? 2 que eu coloquei aqui. E aí a gente multiplica com o número de cima, 2 vezes 2, que dá 4. A gente divide com o número de baixo e o resultado a gente multiplica com o número de cima. Tá bom? Ó, dividir com o número de baixo, 14, está aqui. Né? E com o resultado, foi o que eu fiz? Eu peguei e multipliquei com o número de cima. Tá bom? Deu 14. Então, o que vocês vão fazer é dividir, aqui é dividir, pessoal, dividir com o número de baixo e o resultado multiplicar com o número de cima. Ou fazer esses desenhos aqui, tá bom? Então, por aqui a gente finaliza a nossa atividade.